Importantes avisos de última hora. A redenção pelo sangue de Cristo. A ascensão e a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E depois? Agraciados, paz e graça sejam convosco em Cristo Jesus. Hoje é dia de boas novas. De novo ao seu encontro com a mensagem do Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Rendemos a Deus Pai glória, honra e louvor na pessoa amada de nosso Salvador Jesus Cristo, pois somente Deus é digno de ser louvado e adorado. Deus é amor, é compassivo, é benigno, é misericordioso, até mesmo para com os ingratos e maus. E é interessante que Deus ama o mundo, isto é, os pecadores. Deus ama as pessoas como elas são. Deus ama o mundo como as pessoas do mundo são. E Deus tem um plano para resgatar essas pessoas. E João 3,16 é muito profundo. Deus em carne, na pessoa de Jesus, morreu pelos pecadores a fim de os salvar. E ressuscitou para os justificar. Neste dia, quero deixar uma mensagem sobre 5 importantes assuntos, ou seja, importantes avisos de última hora. Primeiro, a perfeita redenção pelo sangue de Cristo. Segundo, a ressurreição de Cristo. Terceiro, a ascensão de Cristo aos céus. Quarto, a volta de Cristo para tirar os cristãos da terra. Quinto, o que fazer após o arrebatamento. Introdução. Desde o princípio eu devo chamar a nossa atenção de que muitas vezes a simplicidade dos temas tiram-nos a vontade de ouvir, mas eles são de importância vital e decisões finais para o nosso futuro. E quando não temos vontade de ouvir, saibamos que isto é um laço de Satanás a nossas almas. Naturalmente, tem sido muitas as vezes que tenho falado sobre esses assuntos. Contudo, quando Deus nos dá algo durante o sono, na noite, é bom darmos a maior atenção ao que Deus está nos revelando e aos avisos de Deus. E o que Deus coloca, e o que Deus colocou em meu coração sobre o valor do sangue de Cristo é para recebermos esses benefícios. E hoje é o nosso dia. Ouça o que se segue. Também esta mensagem será ministrada no aspecto expositivo, para tomarmos passos decisivos da nossa vida. E esses são 4 aspectos básicos do cristianismo bíblico. E mais um. E são outros tantos avisos de Deus nesta hora de aflição no mundo. Vivemos num tempo de grande angústia do cristianismo bíblico, onde em várias partes do mundo, muitos cristãos são mortos violentamente e até queimados vivos, e as casas de oração são queimadas.
pelos inimigos do Evangelho, como na Nigéria, Costa do Marfim, Egito e outros. E eu creio que esta perseguição faz parte dos dias trabalhosos do fim da graça de Deus, e que o Senhor irá fazer algo em breve, em todo o mundo. E eu creio que o Deus vivo vai fazer algo em breve, e é tirar da terra os cristãos, e deixar o mundo em densas trevas e sem Deus, sem ministros da sua palavra, deixando o mundo totalmente nas mãos do diabo. Tomemos atenção à mensagem, ainda que na sua simplicidade, será ao mesmo tempo uma chamada à vigilância e decisão da nossa vida, de cada um de nós. E é importante estar preparado de dia e de noite para sair da terra para a casa do Pai. Os importantes avisos de última hora têm por fim alertar a cada um de nós das coisas fundamentais sobre o cristianismo e sua conclusão, e para que muitos corações possam buscar a Deus enquanto se pode achar. O que é cristianismo? O que é cristianismo bíblico? Naturalmente, não é nenhuma religião onde as pessoas pensam fazer algo que agrade a Deus. Não. O cristianismo bíblico é um movimento espiritual de pessoas que, em ouvindo a palavra de Deus, seguem a sua instrução com as bases do dia de Pentecostes, em Atos 2. E desta forma, tais pessoas são regeneradas e salvas pela misericórdia de Deus. São o corpo de Cristo, são a igreja de Cristo e seguem a seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele deu no Calvário a sua vida para o salvar. E ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Pai para os justificar. Primeiro lugar, a redenção perfeita pelo sangue de Cristo. O texto encontra-se em Hebreus, no capítulo 9, os irmãos confira. E este é o centro desta mensagem. Nessa leitura sagrada, descobre-se o contraste dos sacrifícios mosaicos do Antigo Testamento e com a finalidade de expor o valor do sacrifício expiatório de Cristo. E aqui se encontram três grandes doutrinas básicas cristãs. Primeira, morte e ressurreição de Cristo. Segundo, a ascensão de Cristo. E em terceiro, a volta de Cristo. E isto é o que mais nos interessa saber nesta mensagem. Não deixe de ouvir uma só palavra desta mensagem. Tomemos em consideração, em primeiro lugar, que nunca, jamais, poderemos avaliar a morte de Jesus Cristo sem que primeiro saibamos quem é Jesus Cristo e das razões da sua morte. Pois bem, Jesus Cristo não é nenhum líder espiritual comparado com outros líderes. E ponto final. Jesus Cristo é Deus revelado em carne, o Verbo divino. João 1,14. Ele é o Criador do universo. Colossenses 1:15-17. Diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Agora, pensemos bem. Por que Jesus Cristo tinha que morrer? Por que Jesus Cristo tinha que morrer? Primeiro, porque a conclusão do seu plano de redenção da humanidade. Segundo, a morte de Jesus Cristo tem efeitos redentores, redimidores, salvadores, libertadores, santificadores nos homens. E somente pela sua morte e sua ressurreição, a humanidade tem acesso à presença de Deus Pai. Porque somente Jesus é o caminho e a porta do céu. João 14:6 e João 10:9. Terceiro, redenção significa remir ou redimir. Significa adquirir de novo, resgatar, salvar, santificar, etc. E para isso, há um preço a pagar por essa redenção. E nesse caso, é a morte vicária de Cristo, que é Deus revelado em carne. São João, capítulo 1, de 1 a 14. Os irmãos confiram a parte. Quarto, o que torna diferente o cristianismo bíblico de todas as religiões da terra é que o cristianismo de Cristo é um ato de redenção da humanidade, feita pelo próprio Criador desta humanidade. O texto sagrado afirma, no verso 12, que Cristo fez uma eterna redenção com seu próprio sangue. E o verso 14 diz que esse sacrifício imaculado, oferecido a Deus, purifica a consciência dos pecadores, pelo que é uma expiação perfeita. O verso de número 22 afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sacrifício do tabernáculo e do templo era apenas figuras terrenas das realidades espirituais do céu, e imposta até o tempo da correção ou da reforma. Hebreus 9:10. Este era o plano de Deus. A morte de Jesus Cristo em favor da redenção da humanidade era um plano de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E anunciado pelos profetas, como por exemplo, em Isaías 53, de 3 a 10. Os irmãos confiram. No Salmo 22, de 11 a 18, temos ali a descrição da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os irmãos, olhem o texto à parte. Esta é a única provisão de Deus para que a sua criação humana possa, após a morte, entrar à presença do seu Criador. E somente pela morte expiatória de seu Filho, Jesus Cristo, isso é possível. O verso de número 26 do nosso texto diz que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado de muitos. E aniquilar é desfazer, destruir. É destruir esse pecado. E os muitos que nos falam o texto são aqueles que creem neste sacrifício. E os muitos que nos falam o texto são aqueles que creem neste sacrifício. E o verso 28 afirma que Jesus veio tirar esses pecados.
E João 1, verso 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conclui-se no Cordeiro de Deus o plano de Deus. Infelizmente, são muitos que carregam um fardo muito pesado que Satanás lhe tem posto para o servir. E, contudo, basta simplesmente um ato de fé para que esse fardo caia. Mas somente ao pé da cruz ele pode ser tirado dessas almas que o carregam. Em Colossenses 2,14 afirma que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi consumado esse plano redentor. Aleluia! Foi consumado assim esse plano redentor. Somente em Jesus Cristo há perfeita redenção pelo seu precioso sangue ali derramado. Somente em Jesus Cristo há a perfeita redenção pelo seu precioso sangue ali derramado. E fora, meus amados, e fora de Jesus Cristo, o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Mas em Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 14, diz que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Oh, glória! Jesus pagou o nosso preço. Jesus pagou o nosso preço. Nós, eu e você, precisamos de o aceitar pela fé. E Jesus afirmou: se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. João 8, 24. E a grande mensagem e aviso de Cristo é essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Por essas palavras se conclui que todas as religiões do mundo são engano dos homens. O sangue de Cristo fez no Calvário perfeita redenção da humanidade. O sangue de Cristo fez no Calvário perfeita redenção da humanidade. Jesus remiu ali os pecadores. E somente através de seu precioso sangue temos acesso a Deus. Somente através do precioso sangue de Cristo temos acesso a Deus, ao Pai. Somente através do sangue de Cristo temos acesso a Deus. Não existe outro meio. Em segundo lugar, a razão da morte de Cristo em favor do homem. A razão da morte de Cristo em favor do homem é o preço que Deus colocou em cada alma que vem a este mundo. É o preço que Deus colocou em cada alma que vem a este mundo. Como se vê no texto inicial, os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas por algum tempo, eram passageiros,
até que viesse a conclusão do plano da perfeita redenção pelo sangue do Cordeiro de Deus. E esta perfeita redenção era muito caríssima e ninguém poderia resgatar a seu irmão, porque os seus recursos acabariam antes ou esgotariam antes. Salmo 49, versículo de 6 a 8. O preço do nosso resgate das mãos do diabo levou Cristo a dar a sua própria vida por nós. O preço do nosso resgate da mão do diabo levou o próprio Cristo a dar a sua vida por nós. E é por esse motivo, por essa razão, Deus encarnou para nos remir. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 18, 11. E em Atos 20, 28 afirma: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar o rebanho de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Demos o real valor ao sacrifício vicário de cruz, de Cristo. Demos o real valor ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, porque ele é o único meio que o Pai providenciou para salvar todos os homens. Ponham a religião à parte. Rejeite a religião. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A razão disto, meus queridos, é porque fora de Jesus Cristo, tudo é humano, espúrio e diabólico. Porque, em outras palavras, foi isso que ele afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, então busque somente a Jesus Cristo e rejeite todo o resto. E saiba da condição de todos os homens sobre a terra. Segundo as Escrituras, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 11 e 23. E nesta condição, o homem encontrará no seu fim o sofrimento no inferno. E nesta condição, o homem encontrará no fim dos seus dias, o sofrimento eterno no inferno. Resta, portanto, a cada um de nós receber de graça o dom de Deus, o seu perdão, a sua redenção, o seu resgate, a sua graciosa salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. Todas as pessoas que vêm a esse mundo são pecadoras e estão condenadas. Resta tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor e ver-se livre desta condenação. Cristo foi condenado em nosso lugar na cruz.
o justo, padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 de Pedro 3,18. Mas se rejeitarmos a Cristo, enfrentaremos o eterno sofrimento. Eu creio, o servo de Deus tem a responsabilidade de ministrar toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus, porque ela é para nós aviso e é a nossa alimentação espiritual. Mateus 4,4 e Deuteronômio 8,3. E nesta hora eu vou deixar aqui 2 grandes avisos de Deus para quem se esqueceu que Deus existe e não o procura para obter misericórdia. Assim diz no Salmos 50, verso 22 a 23. Ouve isso, vós que vos esqueceste de Deus, para que vos não façam pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. E para quem tem pouca conta com o sangue da redenção de Jesus Cristo, também o Senhor dá uma grande advertência. Assim diz em Hebreus 10, 26 a 31. Porque se pecarmos voluntariamente, e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de horrível juízo e ardor de fogo, que há de vir, de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai-vos será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este é o primeiro aviso bíblico à humanidade. Deus efetuou uma perfeita redenção em favor do homem, com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Agora, amados, tomemos atenção dobrada ao que vamos ouvir, porque o sangue é vida. A vida está no sangue. Levítico 17, 11. E o sangue também fala. O sangue tem uma voz. O sangue clama. E Deus ouve esse clamor. Gênesis 4, 10. Deus disse a Caim, que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Clamava por vingança. Mas em Hebreus 12, 24 afirma que o sangue da expiação de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel e clama por redenção e paz. Ele intercede por nós a Deus Pai. Em Hebreus 9, 11, 12 diz que Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e perfeito tabernáculo, não desta criação, entrou uma vez no santuário por seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 24 diz que Cristo
não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para agora comparecer por nós perante a face do Deus vivo. E o verso 14 diz que o sangue purifica as consciências. Aceite essa purificação e será uma nova criatura. A nova vida, a nossa vida está no sangue. E o nosso sangue carrega com a maldição de Adão e Eva. Precisamos de ser purificado na nossa vida. Precisamos que o sangue de Cristo nos purifique. 1 João 1,9. Ele tem poder purificador. O sangue de Cristo transforma um filho da perdição num filho de Deus. O nosso corpo, alma e espírito passam a ser novos. Novas criaturas. Ficam regenerados. Ficam purificados. Passam a ser o templo de Deus na terra. O sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados. Ele nos limpa. Apocalipse 1:5. O sangue de Cristo nos santifica. Hebreus 13:12. O sangue de Cristo nos redime, nos resgata, nos compra para Deus Pai. Atos 20:28. 1 Pedro 1:18-19 e Apocalipse 5:9. O sangue de Cristo branqueia os nossos vestidos espirituais e nos faz aproximar de Deus. Apocalipse 7:17 e Efésios 2:13. Faça algo pela fé, para que o seu corpo, alma e espírito sinta o poder regenerador e santificador do sangue do Cordeiro de Deus. Primeiro, diga a Deus que é um pecador e que precisa do seu perdão. Segundo, aceite a Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor. Terceiro, agradeça a Deus a salvação pelo sacrifício de Cristo. Quarto, confesse que Cristo é o Filho de Deus, que morreu por si e que Deus Pai o ressuscitou no terceiro dia. Agora, se você pediu perdão a Deus, Ele lhe perdoou. E se você está enfermo, o sangue de Cristo tem poder purificador e a enfermidade sairá. Clame a Deus pela sua cura nas feridas de Jesus Cristo. E agora, faça algo mais. Pare esta mensagem e coloque a Bíblia Sagrada sobre o seu corpo. Continue a ouvir a mensagem e creia que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo o salvou no Calvário e o seu sangue redentor o purificou de todo pecado e enfermidade. Em Atos, faça um ato pela sua fé. Transforma toda a sua vida em Cristo Jesus. Com apenas um ato, a sua vida pode ser toda transformada na pessoa de Cristo Jesus. E comece uma nova jornada em direção ao Pai. Façamos a nossa parte. Falemos com Deus e Ele nos ouve. Segundo lugar, a ressurreição de Cristo.
A ressurreição de Jesus Cristo é o pilar da fé cristã, mais importante do cristianismo bíblico. Primeiro, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, e ainda permaneceríamos em nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Deus ressuscitou Cristo da morte, porque não era possível que a morte o mantivesse retido. Atos 2, 24. O príncipe da vida foi morto, mas Deus ressuscitou a esse Jesus Cristo, do que todos nós somos testemunha. Atos 2, 32. E em Atos 10, 40 a 41, Pedro disse que os apóstolos comeram e beberam juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E isso se encontra em Lucas, capítulo 24, verso 42 e 43, na sua primeira refeição após a ressurreição, onde Jesus comeu parte de um peixe assado e um favo de mel. A diferença fundamental do cristianismo bíblico é que Deus encarnou em Cristo, morreu e ressuscitou para justificar a humanidade. E nenhuma religião é comparável ao cristianismo de Deus. Romanos 3:24 diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 5:1 afirma que, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o segundo aviso de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Terceiro lugar, a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Primeiro, essa doutrina cristã sobre a ascensão de Cristo ao céu é também fundamental para a vida da fé e esperança da humanidade e do povo de Deus, porque é única. Jesus veio de lá e voltou para lá. Este evento é único, veio de lá e voltou para lá. Segundo, porque é o culminar do ministério profético de Cristo, como sendo a sua última manifestação aos olhos de seus servos. Após a ressurreição, o Senhor apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Atos 1, 3. Mas agora, era a última vez que viam o Senhor. Ia subir para o lugar de onde veio, do céu. Terceiro, também estava previsto na profecia e escrito no Salmo 68, 18, nestas palavras: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E Paulo disse isso também em Efésios 4, 8. Quarto, em João 3,13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Desceu e subiu. Quinto, Atos 1:11 diz que Jesus foi recebido em cima no céu. Sexto, Jesus não era deste mundo. João 8:23 e João 17:14. E em João 6:62, Jesus disse:
Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Sétimo, e Jesus fez ver a Pedro, Tiago e João como ele era realmente no céu, ao fazer ver a esses 3 discípulos a sua transfiguração com Moisés e Elias. Mateus 17, de 1 a 5. Ao fazer ver esses 3 discípulos a sua transfiguração, aleluia, estava mostrando a sua glória como era no céu. Oitavo, em Lucas, capítulo 24, 50 a 51, Jesus levou seus discípulos até Betânia e depois de os abençoar, se apartou deles e foi elevado ao céu. Queridos, Jesus Cristo não era deste mundo, veio do céu salvar o homem com seu sacrifício e voltou para a casa do Pai. No nosso texto inicial, revela que Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. E este é o terceiro aviso de Deus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele foi interceder por nós junto ao Pai. Entrou no santuário do céu pelo seu próprio sangue. Glória a Deus. Quarto lugar, a volta de Jesus Cristo no futuro. O nosso texto inicial afirma em Hebreus, capítulo 9, verso 27 a 28. E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muito. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Jesus vai voltar. E tudo indica que será muito breve. E eu creio que a sua vinda se cumpre em 2 fases distintas. A primeira, para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. E a segunda, passados 7 anos da grande tribulação, e para estabelecer o seu milênio de paz. Nesta passagem, falaremos apenas do arrebatamento da sua igreja. Em João, capítulo 14, verso de 2 a 3, Jesus afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou vos preparar lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai vós também. E, se eu for, e ele foi visto ascender aos céus, mas disse, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, a casa do Pai. É a nossa futura morada eterna. Ali não haverá mais lágrimas, e nem dores. Este é o glorioso evento universal que o mundo cristão está esperando que aconteça. Este é o glorioso evento universal que o mundo cristão está esperando que aconteça. Os mortos em Cristo
ressuscitarão, e os vivos verão seus corpos materiais transformando em corpos espirituais, num abrir e piscar de olhos, e a subirem ao céu como Jesus foi. Isto é o arrebatamento da igreja, e descrito em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, e 1 Coríntios 15, 50 a 52. O texto inicial diz que Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Pergunto, você está esperando Jesus Cristo? Você está aguardando o arrebatamento? Este é o quarto aviso de última hora. Jesus vai voltar para tirar da terra os cristãos. E a terra ficará no maior caos de toda a história, quase toda destruída. Agora, meus queridos, o que fazer? Quinto, o que fazer após o arrebatamento da igreja? O que fazer após o arrebatamento da igreja? Sobre este assunto, não vou elaborar muito sobre ele, mas vou dar alguns conselhos finais. Todos nós compreendemos o que significa preparação. Para tudo na vida é preciso andarmos preparados, ou para executarmos o nosso trabalho, ou para uma viagem, ou até mesmo para constituirmos família, etc. Pois bem, na vida espiritual também, isto é preciso, até porque já lemos no nosso texto inicial, que está em Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9, verso 27, usa dizer-se que a morte não escolhe idades. Uns são ainda criancinhas, outros na sua juventude e outros na sua velhice. Mas o fato é que todos vão. Isso é um fato. E então, quando partirmos à eternidade, iremos para um dos dois lugares eternos, que as Escrituras nos revelam em Lucas 16, 19 a 31, na passagem do rico e Lázaro. Ali vemos que cada um desses dois homens decidiram em vida o lugar para onde iriam após a morte. Contudo, o rico pensava que tudo era apenas história, e só apercebeu que o homem não vive só de pão quando estava atormentado nas chamas do inferno. E cada dia morrem muitos que irão para este lugar, ou estão morrendo e indo para este lugar. Mas esse não é o principal assunto. O nosso assunto diz respeito aos que não estavam preparados para sair da terra no arrebatamento da igreja de Cristo. Pergunto, o que poderão as pessoas fazer naquele tempo de tão grande angústia sobre a terra, na qual Jesus disse em Mateus 24, 21 a 22, que haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ou seja, o povo de Israel, esse tempo seria abreviado, ou
seriam abreviados aqueles dias. Pergunto, você crê nessas palavras de Jesus Cristo? Você deseja ficar na terra nesses tempos? Acha que será capaz de enfrentar o sofrimento físico, mental e espiritual que está para chegar sobre toda a terra? O meu primeiro conselho das Escrituras é: prepare-se para sair da terra. Prepare-se para sair da terra antes da grande tribulação, que creio será anos onde a terra ficará reduzida a 1/4 da sua população. A terra ficará reduzida a 1/4 da sua população. Para isso, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Procure aqueles que ministram a palavra de Deus e siga a instrução bíblica para se salvar e se santificar, porque no céu não entra nada que contamine, mas somente os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Segundo, se ficou para trás e não foi no arrebatamento da igreja, e quer um dia ir para Deus, saiba o seguinte: a nova ordem mundial, o governo mundial do anticristo e a religião mundial do falso profeta estabelecerão uma nova inquisição. E você faz ideia do que é uma inquisição? Você sabe o que foi a Inquisição? Chamada de o período da Idade das Trevas? Procure se informar sobre o que é uma Inquisição. Pois bem, todas as inquisições que já houve na humanidade não será nada comparado com a Inquisição que virá no governo do anticristo. E todos aqueles que disserem cristão e não negarem a sua fé serão por todo o mundo sumariamente degolados nas suas guilhotinas, se não receberem a marca da besta. Apocalipse 13, 11 a 18. Se, porém, receber a marca do anticristo, poderá fazer uma vida normal, como trabalhar, ir ao médico, ao hospital, comprar comida, viajar, etc. Mas para quem receber essa marca financeira, o seu fim será de sofrimento eterno no inferno. Apocalipse 14, 9 a 11. Terceiro, se lhe for possível, logo após o arrebatamento da igreja, fuja e se junte a outros fugitivos, levando o que puder de mantimento, para sobreviver por pelo menos nos últimos 3 anos e meio, depois do arrebatamento, quando a marca se tornar obrigatória, e for obrigatória receber essa marca. Quarto, se for apanhado pelo sistema mundial do anticristo, não negue a sua fé em Cristo, porque mesmo que você fique sem a sua cabeça, Deus te ressuscitará e estará com Jesus na glória, na eternidade. Apocalipse 15, 2 e Apocalipse 20, verso 4. Finalmente, todos podemos evitar esse sofrimento que está para chegar à terra, porque as Sagradas Escrituras têm de ter o seu cumprimento. Esse sofrimento, essa angústia, essa tribulação,
tem que acontecer. E vai acontecer. Porque a palavra de Deus se cumprirá. Mas aqueles que tiverem aceitado o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecer o senhorio dos reis e do Senhor dos senhores em sua vida, Deus os livrará da hora da perseguição. Neste tempo presente, da hora da graça de Deus, ainda há tempo de preparação e decisão para evitar os problemas meu Deus, me deu um branco, mas está na bênção, podemos prosseguir. Neste tempo presente, da hora da graça de Deus, ainda há tempo de preparação e decisão para evitar os problemas que se avizinham sobre a terra. Lembremos-nos das razões por que Jesus Cristo teve de morrer e ressuscitar. Sim, a grande razão da morte vicária de Cristo foi o preço de cada alma que vem a este mundo. A grande razão da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo é o preço de cada alma que vem a este mundo. A sua alma, meu amado, é muito valiosa. Saiba isto que, ainda que o homem fosse dono de todo o mundo, e se quisesse dar a Deus todo o mundo, não chegava para resgatar a própria alma. Jesus disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em resgate de sua alma? Mateus 16, 26. Saiba o seu preço, ou saiba o preço, que não existe no mundo nada que o resgate. Por isso Jesus pagou o preço de nossa alma no Calvário. O justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3, 18. O nosso resgate é caríssimo. O preço é alto. O preço é elevado. O preço é sangue. É sangue. A vida de Jesus que Deus Pai deu ao mundo. João 3, 16 a 17. E Efésios 2, 8, 9 afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ouça com frequência essa mensagem, até a poder entender dos avisos de última hora. Neste pobre mundo em grande e trágicos acontecimentos, quais prelúdios da grande tribulação no livro de Apocalipse. E onde quer que você estiver ouvindo esta mensagem, onde você se encontrar, procure os servos de Deus, que são comprometidos com a palavra de Deus, que pregam o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregue a salvação único e exclusivamente pelo sangue de Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E tudo mais ele fará por ti. Procure aqueles que ministram um novo nascimento, o novo nascimento espiritual, e dê o seu coração a Jesus. Finda aqui esta mensagem. Vamos louvar a Deus, falar com Deus, agradecer a Deus em oração.
Santo é o teu nome. Exaltado é o teu nome, ó grande Elohim. Te damos graça por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo